Olá, estudante, tudo bem? Professor Rogério aqui de Atualidades para mais um evento das quartas de final da nossa Copa Turbo Enem. Sensacional esse evento. Você sabe do que se trata a Copa Turbo Enem do Estude, não? Não sabe ainda? Eu vou te explicar e olha só o que você estava não sabendo, mas a partir de agora vai saber. Copa Turbo Enem do Estude é basicamente um grande pacote de conteúdo, de aulas que nós do Estude estamos trazendo para você, para ajudar, claro, no seu desempenho no Enem, para você ter ali a melhor nota possível. Aulas de todas as disciplinas, todos os dias até o Enem. E não é só a aula não, nós temos material extra aula. E eu já deixo aqui um pedido para você dar um like aqui nesse vídeo, nessa live, para o YouTube ampliar a entrega da importância desse conteúdo que nós vamos trabalhar aqui. Mas enquanto eu estiver aqui na live dando uma aula super importante, em algum momento, você depois vai na descrição desse vídeo aqui, vai ter um link ali, você vai fazer um cadastro na nossa página da Copa Turbo Enem. Fazendo esse cadastro, você vai abrir um portal, um verdadeiro portal, para ter acesso a muito mais material que vai muito além das aulas. Quer um exemplo do que você vai encontrar fazendo o cadastro? Você vai encontrar e-books com resumos das disciplinas, mapa mental. Mapa mental é uma ferramenta fantástica de se estudar e revisar matérias. E também simulado, pois é, toda semana nós estamos disponibilizando simulado. Simulado, gente, assim, eu como professor, eu sempre digo isso a todos os meus alunos. A gente estuda, faz exercício, assiste a aula, tudo mais, mas como é que a gente tem a certeza de que a gente está no caminho certo, né? Porque a gente adquire o conteúdo assistindo às aulas, ok, fazendo exercício, mas uma coisa é você fazer um exercício, um aqui, outro ali, espaçados. O simulado é uma forma de você ter ali, né, uma mecânica, uma dinâmica o mais próximo possível do fazer o Enem mesmo, né? Você fazer alguns exercícios em sequência, exercícios, claro, com toda a estrutura que o Enem costuma cobrar. Então é uma ferramenta muito importante. Então faça o cadastro no link que está na descrição aqui do vídeo. E aí você vai ter acesso, como eu falei, vai abrir um portal para várias outras ferramentas que vão além dessas aulas aqui. Tem também a outra muito bacana, um comparador de nota. Pois é, quando você faz o simulado, né, você tem o seu resultado, e aí? Como é que você sabe, né, se esse resultado, o andar, né, você faz um simulado uma semana, depois faz outro, tudo mais, como é que você começa a perceber ali se está no caminho certo? Nós disponibilizamos também um comparador de resultados, que você consegue também ter uma ideia da sua evolução, como é que você está indo aí, tá? Então não perca, não deixe de fazer o cadastro no link que está na descrição aqui do vídeo, e aí usufrua e muito de muito material bacana para você fazer o melhor Enem da sua vida, tá certo? Muito bem, agora vamos à aula. Falei eu, professor Rogério, de Atualidades, Geografia e de Atualidades. Nessa aula aqui, a gente vai destrinchar um tema super quente esse ano de atualidades, que é a guerra na Ucrânia e suas consequências, principalmente no que diz respeito às formas de energia, o gerenciamento energético na Europa. Mas nessa aula aqui eu quero trabalhar algo mais direcionado para você. Como isso pode ser cobrado no Enem? Imagino que te interessa saber disso, não é? Então a gente vai fazer uma mescla de conteúdo e vamos falar também como isso pode aparecer nas questões de Enem, tá certo? É muito importante esclarecer uma primeira informação que deixa ali muitos alunos ansiosos, nervosos, tá? A gente está falando de um evento, né, a guerra na Ucrânia, que começou em fevereiro desse ano, fevereiro de 2022, né? Nós já estamos aí final de outubro, quase entrando em novembro, então é um evento geopolítico que vem se desdobrando, se desenrolando por alguns meses, certo? Muito bem, o Enem, ele clássica e tradicionalmente, ele vai cobrar eventos dentro dessa parte de atualidades, que pode vir em uma questão de geografia, pode vir uma questão de história, né, um link com algo atual e buscando um processo histórico,
pode vir uma questão de biologia, pode vir uma questão de qualquer disciplina, né? Inclusive também como ferramenta para você ter argumentos na redação. Então, alguns temas de atualidade são muito importantes. Quando você estuda a fundo, você tem um estudo que vai te servir para várias disciplinas ao mesmo tempo. Por isso é sempre muito importante você ficar antenado em temas de atualidades, tá certo? Vamos lá, a guerra da Ucrânia. Eu vou, claro, além de professor de atualidades, também sou de geografia, então eu vou fazer algumas relações um pouco mais com geografia, mas sempre que possível também acabo abrindo o leque para outras disciplinas, ok? Então vamos lá, uma guerra que começou em fevereiro, se desdobra aí até hoje, a guerra ainda está acontecendo. Do ponto de vista geográfico, eu sempre digo aos meus alunos o seguinte, você precisa sempre conseguir localizar qualquer fenômeno geográfico no tempo e no espaço, certo? O que significa, nesse caso da guerra da Ucrânia, você localizar no tempo e no espaço? Vamos começar pelo espaço primeiro, tá? A gente está falando de uma guerra no continente europeu. Isso já chama atenção, tá? Geralmente a gente estuda alguns conflitos em algumas áreas mais, digamos ali, mais quentes do planeta, né, para conflitos. Nós temos o Oriente Médio como uma região que vem já há muito tempo passando por sucessivos e algumas vezes bem intensos, né, os conflitos. O continente africano também, ele tem algumas áreas do continente que também está muito relacionado a alguns conflitos. Mas a Europa, desde a década de 90, a gente tinha ali uma certa estabilidade no que diz respeito a conflitos bélicos clássicos, né? Então já chama atenção essa primeira característica. Só que a gente consegue melhorar ainda mais. Pode ser que o Enem ele coloque uma questão, independente do teor da questão. Mas aí o Enem vai e fala, puxa, esse assunto está na mídia desde fevereiro, né? Muito presente, e aí ele coloca um mapa. O mapa é uma linguagem muito usada nas provas de geografia, mas não somente na prova de geografia, né? A parte de biologia também usa alguns mapas para representar processos e fenômenos biológicos. Matemática, né? A parte geográfica, por exemplo, questão de cartografia, escalas cartográficas, é basicamente a geografia se encontrando muito com a matemática, né? Nós temos então esse interrelacionamento de assuntos, de tópicos clássicos da geografia com outras disciplinas. Guerra da Ucrânia. Eu imagino que seja lá qual for a abordagem, o Enem pode colocar ali um mapa. Então você precisa, claro, ter uma desenvoltura, ler o mapa, né, ver o mapa e saber o que está acontecendo ali. Então, por exemplo, a Ucrânia é um país que tem no sul do seu território uma fronteira com um elemento muito importante. Muito importante porque é muito estratégico e quando algum elemento geográfico muito estratégico, ele costuma chamar a atenção. Estou me referindo a um mar. Ele não é dos mares mais famosos do mundo, eu admito isso, né? Mas aqui, você que está assistindo essa aula, eu peço uma atenção especial. O sul da Ucrânia, ele está no Mar Negro. Ah, Rogério, eu já ouvi falar do Mar Negro, mas eu não lembro, tudo mais. Calma, fica tranquilo. Eu estou aqui colocando uma situação, caso o Enem coloque um mapa, né, para representar alguma parte dessa guerra, a parte do mapa que pode, de repente, te causar uma certa confusão, é ali essa parte sul, que é o Mar Negro. Existe uma parte que era da Ucrânia e foi tomada pela Rússia, que é a Península da Crimeia, muito famosa, que é o elemento mais chamativo. É o que mais chama atenção nesse contexto da guerra no Mar Negro. A Península da Crimeia, como eu disse, era um território que pertencia à Ucrânia. Em 2014, a Rússia anexou a Península da Crimeia. E aí, desde então, o Putin falou, agora virou Rússia. Tá? Houve ali um plebiscito muito fajuto, né, que o Putin acabou usando aquilo como argumento. O que é um plebiscito? Uma consulta aos plebeus, né? Uma votação. Você abre uma questão e pede para a população votar. E em 2014, o tal plebiscito, né, apontou que a maior parte da população da Crimeia queria que a Crimeia fosse da Rússia. Mas é claro que esse plebiscito foi quase só posto para as pessoas que o Putin já sabia que ia votar a favor. Então ele não tem muita validade.
Porém, ele é um elemento importante na questão de justificar a anexação. Desde então, ficou sendo território da Rússia. A Rússia ganhou uma presença no Mar Negro que ela não tinha até então. Ela não tinha um acesso tão amplo quanto a partir da anexação da Península da Crimeia. Estou chamando a atenção nisso bastante por alguns motivos. Porque, como eu disse, pode ser o mapa, a questão de um mapa que apareça lá, e o sul da Ucrânia é talvez a parte mais complicada da sua geografia, mas a Península da Crimeia, recentemente, estamos falando aí de uma semana, alguns dias atrás, houve um bombardeio, um ataque, né? Um grande ataque, que assim, supostamente esse ataque foi feito pela Ucrânia, mas talvez com apoio da OTAN, ainda fica meio obscuro. E grande parte dessa ponte, da estrutura dela foi destruída. Então foi um golpe muito ali sentido pela Rússia. Claro que nós estamos falando de um acontecimento aí de alguns dias atrás, ou seja, não daria tempo, claro, para o Enem cobrar exatamente esse ocorrido, isso não. Mas voltando no início da guerra, já era sabido ali a Rússia atacando a Ucrânia, o que estava ou não envolvido. Então, primeiro ponto aqui, fique muito atento nessa questão de se localizar no tempo e no espaço, em especial na questão da guerra da Ucrânia, mapa, tá? Não deixe para sorte, não. Use a internet a seu favor, pesquisa aí, mapa, Ucrânia, Rússia, você tem esse panorama. Eu sou da velha guarda, eu prefiro, se você tiver um atlas na sua casa, pergunta para sua mãe, pergunta para o seu pai, pergunta para o seu irmão, para sua irmã, para o seu tio, para sua avó, pergunta, tem atlas aí? Tem atlas aí? Pega um atlas físico, vá na parte do continente europeu, procure a Ucrânia, localize a Ucrânia. Não tem comparação. Quando você faz essa pesquisa em um atlas de papel, você tem uma percepção muito melhor. É claro, né? Hoje em dia a tecnologia está para ajudar. Se você estiver me assistindo aqui no celular, né, você dá uma pausa aí no vídeo e depois você pesquisa, enfim, ou assiste todo o vídeo e depois pesquisa, mas não deixe de pesquisar a questão do mapa da Ucrânia. Porque é um assunto muito forte e o Enem costuma colocar mapas em assuntos que dão esse gancho. E se tem um gancho muito bom, guerra Ucrânia-Rússia, é a questão do mapa, tá? Então, localização no tempo e no espaço. No espaço, como eu disse, você já sabe que é um território europeu, que tem uma fronteira importante com o Mar Negro e que está sofrendo ali, né, um ataque sucessivo da Rússia, ou seja, a guerra entre os dois países. Isso é outra parte importante. As áreas atacadas, a guerra em si, é entre Rússia e Ucrânia, certo? Mas muito mais os territórios da Ucrânia estão sendo atacados. Pouquíssimas áreas da Rússia foram de fato atacadas. Então é uma guerra na Ucrânia. Por isso o mapa, eventualmente se aparecer no Enem, vai mostrar o mapa da Ucrânia. Por isso não deixe de pesquisar, de ver esse mapa depois aí, tá certo? Bom, e aí agora no tempo. Pode ser que o Enem coloque justamente fevereiro de 2022, ok, foi esse ano, tá tudo certo. Mas uma parte relacionada ao tempo com essa guerra, que o Enem também pode aproveitar, uma ponte entre geografia e história, pode ser a questão do processo de formação da Ucrânia. A Ucrânia é um país muito recente. Vamos lembrar do contexto. Se a gente voltar um pouco no tempo, um pouco quanto a gente vai voltar? Vamos voltar aí até a década de 80, de 1980. Não existia na década de 80, né, no começo, até, na verdade, toda a década de 80, não existia a Ucrânia, não existia sequer a Rússia. Existia a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a União Soviética, tá? A União Soviética, ela existe até 1991. 1991, ao fim, o desmembramento da União Soviética, as 15 repúblicas que formavam a União Soviética se separam e aí dão origem a alguns países que a gente conhece hoje. A Rússia, a Ucrânia, Cazaquistão, Uzbequistão. No norte, 3 países que até hoje estão na União Europeia, mas faziam parte da antiga União Soviética, Letônia, Estônia, Lituânia. Então, tem toda essa transição geopolítica. Pode ser que o Enem faça um resgate disso. Isso pode ser tanto história quanto geografia. Então aí o fim da Guerra Fria, 1991, fim da União Soviética. A Ucrânia, enquanto país, ou seja, enquanto Estado, passa a surgir depois disso.
década de 90. Olha o quão jovem é a Ucrânia. A Ucrânia é muito mais jovem do que eu. Não sei quantos anos você tem que estar me assistindo. Né? A Ucrânia passa a existir ali no início da década de 90. Talvez ela até possa ser mais jovem que você, não sei quantos anos você tem que estar me assistindo. Mas é um país jovem, certo? Então, isso pode ser cobrado em uma questão do Enem justamente porque existe um processo muito recente de consolidação do Estado-nação ucraniano. O que é o Estado-nação? O Estado é a parte mais engendrada na política e nação é a população quando ela se sente pertencente a um país. Aí você tem a nação. Ora, desde a década de 90, então, a caracterização do que é ser um ucraniano ou uma ucraniana é algo muito recente. E é aí o ponto crucial que levou, né, um dos motivos principais que se levou a esse conflito. Vladimir Putin, presidente da Rússia, ele sempre alegou que uma parte da Ucrânia é um território, território não, parte da Ucrânia é ocupada por uma população que é muito mais pró-Rússia e que deveria fazer parte da Rússia. Existe uma base, assim, um fundamento, não é de todo absurdo essa ideia. Porque, de fato, enquanto a Ucrânia fazia parte da União Soviética, principalmente o leste da Ucrânia, a parte mais próxima da Rússia, tem uma população que é muito mais, de fato, pró-Rússia. Fala russo, tem ligações históricas, né, parentes russos, então faz sentido. Pode ser que o Enem cobre isso. Essa parte principal em relação ao que é o espaço-tempo, né, essa localização do espaço-tempo, no que diz respeito à Ucrânia, que é o elemento, digamos ali, mais envolvido diretamente, o que sofre as consequências dessa guerra, sem dúvida nenhuma. Tá, então é só isso que pode ser cobrado sobre a guerra? Não, não. Vou colocar aqui agora um outro eixo, que eu acho também muito provável que pode ser aproveitado pelo Enem para criar uma questão. Quando a gente fala de uma guerra, existe a parte militar envolvida, né? Existe toda a parte humana envolvida, os refugiados que procuram abrigo em outros países, as pessoas que são mortas nos conflitos, as pessoas que são convocadas para as Forças Armadas para lutar, a sua revelia na imensa maioria das vezes. Mas existe um aspecto secundário de consequências da guerra que vão muito além dos países envolvidos em si, Rússia e Ucrânia. E aí é um aspecto que o Enem já gosta de cobrar, já é um assunto clássico do Enem. O Enem sabe que ele ganhou mais destaque ainda esse ano com a guerra, então cria-se ali, digamos ali, um caminho muito bonito para o Enem aproveitar isso e colocar uma bela questão sobre consequências energéticas dessa guerra. E aí é muito importante você ter a noção do cenário. Qual é o cenário? O cenário é o seguinte: a Rússia é um país protagonista em algumas fontes de energia. Petróleo e principalmente gás natural. Um dos maiores produtores de gás natural do planeta Terra. Esse gás natural é vendido principalmente para a Europa, através de uma série de gasodutos. Então ele vai por dutos, o gás natural sai da Rússia e vai abastecer países da Europa. Muito bem, quando a guerra começa, grande parte dos países do Ocidente se colocam contrários, né? Eles ficam do lado da Ucrânia. Rússia, você invadiu a Ucrânia, completamente errado isso. E aí começa um pacote de sanções, principalmente sanções econômicas contra a Rússia. Deixa eu tomar um golinho de água aqui. Um pacote de sanções contra a Rússia. Vem dos Estados Unidos, vem grande parte dos países europeus. De parar de comprar produtos russos, de embargar ali alguns contratos russos, até contra alguns empresários russos também, né? Um monte de sanção. Só que essas sanções, elas acabam tendo contrapartidas em relação aos próprios países europeus, principalmente. E aí que nós batemos na questão energética. A Europa, em grande parte,
não vou colocar a palavra depende, mas precisa muito do gás natural russo. A Rússia fechou a torneirinha do gás natural ou os países pararam de comprar. Então esse fluxo de gás natural deixou de existir. Quando a guerra estava ali, digamos, no seu desenrolar principal, no meio do ano, então maio, junho, julho, meio que tudo bem. Por quê? Porque nesses meses, verão na Europa. Beleza, verãozão, calorzão, tá todo mundo tranquilo. Só que agora, já se encaminhando para o final do ano, novembro, dezembro, é o inverno na Europa. E o inverno na Europa é o inverno. O gás natural russo é usado principalmente para sistema de calefação nas residências e no comércio. Aquecimento. Não é uma questão de luxo, uma questão de necessidade. Não dá para deixar a população sem esse recurso. Não dá. Os países europeus já sabem disso. Só que aprofundou, em grande parte, a Europa, o continente europeu, em uma situação que já era delicada, ficou muito mais grave. E aí, um gancho muito bom para você ficar atento no Enem. Junta fontes de energia, políticas energéticas, matriz energética e geopolítica. O que é uma matriz energética? É muito importante você lembrar desse termo. Matriz energética é a distribuição dos diferentes tipos de fontes de energia que um país usa. O Brasil, por exemplo, para gerar eletricidade, o Brasil usa uma parte de hidrelétricas. Nós temos centrais eólicas, no Nordeste muito forte, por exemplo, no Sul também tem. O Brasil tem centrais de energia solar. O Brasil produz energia através da biomassa. O Brasil tem Angra 1 e Angra 2, duas usinas nucleares produzindo energia elétrica. Então o Brasil tem uma matriz de energia elétrica bem distribuída, certo? Claro que com a maior participação das hidrelétricas. Por isso que nós dependemos bastante do regime de chuvas, de reabastecer os rios. A Europa, ela é um continente muito mais limitado nessa questão. Então o gás natural ocupa uma parcela muito importante. É claro que boa parte dos países também, quase todos, têm centrais nucleares, e muito mais que o Brasil. Alguns países produzem energia elétrica através do calor interno da Terra, geotérmica, energia geotérmica. Também usam muito energia eólica, alguns utilizam energia solar. Só que ficar sem o gás natural da Rússia é um problema grave para a Europa, porque grande parte dos países tem uma grande necessidade dessa parcela. Estamos falando de países como a Alemanha. A Alemanha é a locomotiva econômica da Europa. É o país mais rico do continente europeu, é a liderança econômica da União Europeia, muito forte a produção industrial, a questão tecnológica. A Alemanha é protagonista sempre em assuntos europeus. A Alemanha já anunciou que, como contramedida para evitar uma crise maior, ela se viu obrigada a resgatar uma fonte de energia que ela sabe o quão perigoso e o quão danoso é a todos nós, que é o uso de centrais termoelétricas, ou seja, gera eletricidade através da geração de calor, e para gerar esse calor queimam carvão mineral. Mas queimam muito carvão mineral, queima demais. E queimando o carvão mineral numa quantidade gigantesca, o grande dano é em relação ao meio ambiente. Porque a queima do carvão mineral é grandíssimo responsável por um aumento na emissão de CO2 na atmosfera, dióxido de carbono, gás carbônico, o vilão ambiental. Então, olha esse cenário. A Europa, estamos falando de países como a Alemanha, por exemplo, mas não é só a Alemanha. Holanda, Áustria, até a Itália também está tentando contornar ali a situação desconfortável. Esses países que aos poucos foram dando exemplo ao mundo de políticas ambientais corretas, de um desenvolvimento econômico sustentável, abolindo formas de produção de energia poluidoras, como é o caso de termoelétricas com base no carvão mineral, mas se viram obrigados a resgatar, a reativar usinas antigas para usar carvão mineral. É claro que isso gera um monte de outras consequências. Do ponto de vista ambiental, em primeiríssimo lugar.
Porque esses países são signatários do atual protocolo, do atual Acordo de Paris, que é o grande acordo ambiental da vez, que impõe metas de controle nas emissões de gases de efeito estufa na tentativa de controlar o aumento da temperatura média global, o aquecimento global. E aí os países não podem simplesmente, larga a mão disso daí, vou queimar carvão mineral. Não, a assinatura deles está lá no acordo. Eles são obrigados a cumprir. E países europeus, em grande parte, tendem a ser ali responsáveis no que diz respeito a acordos internacionais que eles assinam. Só que essa é uma situação totalmente sui generis, totalmente fora do comum, única. Então isso chama a atenção do mundo, coloca a Europa, claro, numa berlinda, numa situação extremamente desconfortável e muito provavelmente, juntando aí essas abordagens clássicas do Enem, energia, matriz energética, como eu falei, a questão ambiental e geopolítica, a chance disso não aparecer no Enem é muito pequena. Então, na verdade, é a minha grande aposta, tá? Fica atento aí. Bom, tenho duas perguntas aqui. Vamos tentar colocar aqui toda essa parte para a gente responder. A gente já está caminhando para o final, mas dá tempo ainda de duas perguntas aqui. Tem uma pergunta da Natália Salete Rodrigues. A Natália pergunta assim: em que a guerra mais afetou no Brasil? Acredito que seja na economia, mas em qual área? Natália, muito boa a sua pergunta. Vamos lá. A economia está dentro das áreas afetadas, sem dúvida nenhuma. Vamos melhorar isso? Vamos destrinchar um pouco melhor? O Brasil, na economia, né, tem um dos principais setores, o agronegócio, certo? O Brasil é reconhecido internacionalmente como um dos grandes países no quesito agronegócio. Nós produzimos muita soja, cana-de-açúcar, produzimos bastante também milho, café, exportamos, somos os maiores exportadores hoje de café, desde muito tempo, aliás, né, faz parte da nossa história, todo o processo histórico desenvolvimentista aqui no Brasil. Muito bem, seja qual for o item agrícola, existe uma necessidade, principalmente quando é uma agricultura mais comercial, do uso de fertilizantes para compensar deficiências nutricionais do solo, tá? Muito bem, a Rússia é o maior fornecedor de fertilizantes do Brasil. A guerra colocou uma primeira questão. Bom, e aí, Brasil, você vai continuar comprando o item da Rússia ou vai apoiar a posição dos Estados Unidos, da Europa e de grande parte dos outros países? O Brasil diminuiu a compra de fertilizantes, né? Mas não deixou de comprar. Só que a compra dos fertilizantes que ele começou a fazer ficou mais caro. Então houve um aumento no custo da produção desses alimentos. Os produtores não ficam com esse custo maior para eles, repassam para nós. Alguns alimentos tiveram aí um aumento de preço. E o Brasil exporta isso também. Nós consumimos alguns itens aqui e parte também, bastante aliás, é exportado. Então houve um aumento nos produtos, o que dá uma diminuída no lucro ou mesmo na quantidade que o Brasil consegue exportar. Então esse é o primeiro item aí, questão de fertilizantes. Segundo item, nós trabalhamos muito com itens agrícolas que são chamados commodities. O que são commodities? Commodities é um produto primário, ou seja, ele vem ou da agricultura, do extrativismo, ele é no estado bruto e ele tem o seu preço geralmente atribuído ao mercado internacional. Então soja, o Brasil produz muita soja. Só que não é o Brasil sozinho que dita o valor de quanto vai vender a soja. A soja é uma commodity agrícola, tem o seu preço regulado ali, todo influenciado pelas grandes negociações internacionais, quem está comprando e vendendo soja no mundo. A Ucrânia é um dos grandes países produtores de alimentos na Europa. E aí isso acaba afetando, não a soja em si, estou dando um exemplo, né? No caso da Ucrânia é muito trigo, item que o Brasil já não é autossuficiente, o Brasil inclusive precisa importar trigo. Então a guerra ela afeta o preço de vários itens alimentícios, principalmente pela questão da Ucrânia, e isso acaba influenciando nas bolsas de negociação de commodities e obviamente o Brasil sente isso também. Então na economia, Natália, mas principalmente na questão de itens agrícolas, das nossas commodities agrícolas, tá? Então eu diria que essa é a principal, a questão dos alimentos,
também nós tivemos uma diminuição de oferta aí, e também pela Rússia ser um grande produtor de petróleo, tá ouvindo nisso? Petróleo sempre também é uma commodity, não agrícola, né, mineral, e também tem uma oscilação no preço em função da guerra. E aí o Brasil tem uma política de combustível também que depende muito dos preços internacionais. E aí dificilmente qualquer pessoa que esteve no Brasil aqui esse ano não sentiu, né, toda essa bagunça que foi a política de preços de combustíveis em nosso país, infelizmente. Muito bem, Natália fez uma outra pergunta aqui. Natália colocou assim: achei errado não deixarem eles participar da Copa, pois os atletas se preparam tanto e o que eles têm a ver com isso? Natália, é claro, os atletas em si, né, eles não são responsáveis por isso. Grande parte da população russa, inclusive, é contrária à guerra e tudo mais, né? Essa questão de boicotar times russos, né, em campeonatos europeus, da Copa dos Campeões da Europa, por exemplo, houve aí essa tentativa de colocar, não colocar. É um mecanismo, entre aspas, considerado normal. Eu concordo com você que os atletas, né, tipo, não têm relação com isso. Mas não fazer isso pode, por outro lado, ser visto quase como, olha, a comunidade internacional não está muito preocupada, não está nem aí. Fala assim, então quer dizer que eles fazem o que querem e ninguém faz nada. Então, você vê como é algo complicado, Natália? De fato, eu não sei se eu sou mais a favor ou mais contra. Porque não fazer nada, você está se colocando quase como conivente. Não é possível que você não sabe que está tendo uma guerra e que você está baixando a cabeça para fazer isso. Fazer algo é você acabar punindo, por exemplo, os atletas, né? Não é a primeira vez que isso acontece com atletas russos. Na época da Olimpíada também, por conta de... Tivemos um caso de doping muito grande no atletismo russo. E os atletas que foram pegos no doping, né, em Olimpíadas passadas, a maioria deles não estavam competindo, né, na última Olimpíada, em Tóquio. E a delegação russa acabou sendo punida. Então, o esporte, ele é gerido por entidades específicas de cada esporte. O futebol, por exemplo, é a FIFA, né? Então, a FIFA acaba decidindo sobre futebol. E aí a Federação Internacional de Vôlei, Federação Internacional de Atletismo e por aí vai. Mas há uma certa influência, né? O que uma grande federação esportiva decide pelo boicote dos atletas russos, isso acaba indo muito além. Mas olha, Natália, eu vou te dar um outro exemplo que envolveu o Brasil. Não vou lembrar o ano específico, mas já faz um bom tempo. Início dos anos 2000. O Brasil tem uma empresa na região do estado de São Paulo, na região do Vale do Paraíba, que é considerada a terceira maior fabricante de aviões do mundo, a Embraer. Em uma época, no início dos anos 2000, a Embraer ela entrou numa briga comercial com a sua grande rival, que é uma empresa canadense chamada Bombardier. E aí ficou uma disputa, Bombardier canadense, a Embraer brasileira, e essa disputa foi levada na OMC, a Organização Mundial do Comércio. E ficou ali uma discussão, o Brasil falando assim, a Embraer, não, que a Bombardier canadense, ela acaba subsidiando a compra dos seus aviões de outros países, e o Canadá acusando o Brasil. Eu sei que ficou ali uma troca de acusações, mas por que eu estou dando isso como exemplo? Na época, várias rádios no Brasil, no início dos anos 2000, serviço de streaming, por exemplo, como hoje é muito mais comum para se ouvir música através de plataformas, de aplicativos, né? Não era tão comum difundido. Então, rádios ainda eram mais fortes do que ainda são hoje em dia. Muitas rádios fizeram boicote a artistas canadenses. As rádios não tocavam músicas de artistas canadenses aqui no Brasil. Então, Alanis Morissette, por exemplo, uma cantora canadense. A música parava de ser tocada, dela não tocava mais. Rush, uma banda que eu adoro, uma banda canadense, não se tocava mais música do Rush. Celine Dion, uma cantora canadense, não se tocava mais. Hoje, trazendo mais para hoje em dia, né? Porque na época ele era um bebê, se fosse nascido. Justin Bieber, canadense, não tocaria música de Justin Bieber. Então, assim, por que eu estou trazendo isso como exemplo, né? De uma disputa comercial envolvendo o Brasil, e assim, são iniciativas, na época foi uma iniciativa das rádios, né? Um aglomerado de rádios, e basicamente por meses não se tocou músicas
de artistas canadenses. Então, situações assim acabam acontecendo mesmo, tá, Natália? Mas, obviamente, essa parte aqui eu acho muito mais difícil ser cobrado no Enem. Muito bem, vamos caminhar agora para o final. Vou recapitular aqui do que exatamente na guerra da Ucrânia pode ser cobrado no Enem. Relação tempo e espaço, ou seja, você se localizar no tempo e no espaço. Não deixe de conferir o mapa da Ucrânia com atenção especial ao Mar Negro, no sul da Ucrânia, tá certo? Dá uma revisada também nesse processo do fim da União Soviética, década de 90, e início da Ucrânia, ou seja, a Ucrânia é um país recente. A formação da nação ucraniana é algo muito recente. O Putin usou esse argumento para justificar tanto a anexação da Crimeia em 2014 e é o que está sendo usado agora também no leste europeu. As províncias de Donbass, Donetsk, a mesma coisa. E fora essa parte que pode aparecer em cartografia, então pode ser que o Enem queira colocar uma questão cartográfica, mas ele pode colocar um mapa e puxar uma distância ali, escala, por exemplo. Então dá uma revisada também no assunto escala cartográfica. Em especial esse ano, porque esse ano, além da guerra, também é ano de Copa do Mundo. Copa Turbo Enem aqui, quartas de final. E é muito comum em ano de Copa do Mundo o Enem colocar uma questãozinha ali de cartografia, ou envolvendo fuso horário. Esse ano a Copa em Catar. A abertura da Copa vai ser tal horas no fuso horário de Catar. Que horas alguém que mora no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, tem que ligar a TV. Sabe esse tipo de coisa? E pela guerra também pode ser cartografia. Mas se eu tivesse que apostar em um assunto, eu apostaria o Enem fazendo esse mix, esse medley, esse popurrí de assuntos que ele já gosta de cobrar: matriz energética, fonte de energia, questões ambientais e essa parte de geopolítica, e colocar algo em relação a essa crise energética que eu falei para vocês, que países europeus, em especial a Alemanha, né, e aí ressuscitando formas de produção de energia não limpas, muito poluidoras, gás carbônico, CO2 sendo lançado em maior quantidade na atmosfera. Tá? Então fique atento a isso. Bom, mas além dessa aula, falei no início, vou falar agora. Não deixe de se inscrever no link que está na descrição desse vídeo. Faça o seu cadastro na Copa Turbo Enem, nossa, do Estude. Você vai ter acesso a muitas ferramentas para você estudar ainda mais. Dentre elas, simulado, mapas mentais. Ou seja, você tem aqui esse conteúdo de primeira e consegue também treinar além das nossas aulas aqui. Tá certo? E não perca também amanhã programação fantástica, assim como a semana inteira, de aulas diretamente direcionadas para o Enem, para você ter o melhor desempenho da sua vida. Tá bom? Professor Rogério aqui de Atualidades de Geografia, fico por aqui, deixo para você um grande abraço, te desejo bons estudos e até uma próxima aula. Tchau!